Talvez fiques um pouco surpreendido quando ouvires a verdadeira razão pela qual decidi criar este canal e quero partilhá-la contigo logo no início, porque ela dá sentido a tudo aquilo de que vou falar ao longo destes vídeos. Sou mãe de 3 filhos e sinto-me também muito feliz porque, quando o meu marido e eu começamos a construir a nossa vida juntos, mais 2 filhos passaram a fazer parte da nossa família. Além disso, tenho ainda uma filha do coração, uma jovem que me chama mãe. Eu gosto verdadeiramente de ser aquela pessoa a quem os outros podem recorrer, aquela pessoa com quem podem conversar, partilhar aquilo que sentem e procurar algum apoio quando precisam. Durante muitos anos, dediquei-me à espiritualidade e estudei diferentes sistemas de conhecimento. Neste momento, investigo sobretudo sistemas simbólicos e numerológicos. No entanto, sei que os meus filhos ainda não estão preparados para receber muitos dos conhecimentos que um dia gostaria deles transmitir. Foi por isso que decidi criar, através destes vídeos, uma espécie de caminho, um mapa para a vida que quero deixar aos meus filhos. E quero também partilhá-lo com todas as pessoas que possam precisar dele. Ficarei muito feliz se alguma destas palavras puder ser útil a alguém que esteja a ver-me. Espero que um dia, talvez quando eu já não estiver aqui, um dos meus filhos, ou talvez um de vocês, abra este vídeo ou qualquer outro vídeo deste canal e encontre nele alguma ajuda para um daqueles momentos da vida em que nos sentimos numa encruzilhada e não sabemos muito bem que direção seguir. Espero sinceramente que, nesse momento, esta informação e estes conhecimentos te possam ajudar. Durante muito tempo pensei em como poderia explicar aquilo que quero fazer neste canal e percebi que a melhor forma de o explicar seria através de alguns exemplos. O primeiro exemplo que me veio à cabeça foi o seguinte: para irmos de um ponto a outro, precisamos de saber em que direção queremos seguir, mas não conseguimos ver todo o caminho de uma só vez. Muitas vezes só conseguimos chegar ao destino percorrendo a estrada por etapas. E depois de atravessarmos uma parte do caminho, a parte seguinte começa a revelar-se diante de nós. Podemos comparar isto com conduzir durante a noite. Entramos no carro e não vemos toda a estrada. Por vezes, nem sequer conseguimos perceber claramente para onde ela nos vai levar, mas ligamos os faróis, e os faróis iluminam os primeiros 100 metros. Então, conseguimos avançar esses 100 metros e depois acontece algo quase mágico. Quando chegamos ao ponto onde terminava a parte iluminada, os faróis revelam os 100 metros seguintes. E é assim que percebemos que podemos percorrer uma estrada inteira, avançando pouco a pouco, atravessando pequenos troços, uma etapa de cada vez. Quero chamar a cada um destes vídeos um candeeiro. Sim, talvez este nome pareça um pouco estranho à primeira vista, mas não surgiu por acaso. Pensei bastante nele. Imaginei uma pessoa, talvez uma rapariga ou um rapaz, que precisa de atravessar um parque durante a noite. Está escuro e sente algum medo, mas essa pessoa precisa de continuar. Talvez tenha de chegar ao outro lado do parque, a uma paragem de autocarro ou simplesmente a um lugar onde se sinta segura. À sua frente existe um troço escuro, e esse troço assusta um pouco, mas então ela chega ao primeiro candeeiro. Aproxima-se e o espaço à volta do candeeiro está iluminado. Nesse momento, sente-se mais segura e consegue continuar. A partir dali, já consegue ver ao longe o candeeiro seguinte e pode avançar na sua direção. Entre um candeeiro e outro haverá ainda um pequeno espaço escuro,
mas agora ela já consegue ver a próxima luz. E quando chega ao candeeiro seguinte, volta a sentir confiança. Percebe que pode continuar porque, algures mais à frente, existe outro candeeiro à sua espera. E é assim que uma pessoa consegue chegar ao lugar onde precisa de chegar. E há ainda uma coisa muito importante. Quando existe um primeiro candeeiro, depois um sim e depois um terceiro, a pessoa deixa de sentir que está sozinha. Também já não sente que há tanto perigo à sua volta, porque alguns trechos do caminho estão iluminados. Aos poucos, forma-se uma espécie de corrente de luzes que ajuda a passar de um ponto para o outro. Muitas vezes perguntam por que escrevo livros, porque decidi criar este canal e o que pretendo alcançar com tudo isto. E sim, claro, sinto que estou a cumprir uma parte da minha missão. Quando comecei a estudar numerologia, percebi claramente que uma das minhas tarefas era reunir informação complexa, dividi-la em partes mais simples, explicá-la através de palavras que qualquer pessoa pudesse compreender e depois partilhá-la. Também compreendi que não deveria guardar apenas para mim todo o conhecimento que fui acumulando ao longo dos anos. Talvez numa próxima vida eu já não tenha as mesmas possibilidades de estudar e aprender com a facilidade que tenho nesta. Eu sei que para algumas pessoas que estão agora a ouvir-me, falar desta vida e de uma próxima vida pode soar um pouco estranho. Está tudo bem. Cada pessoa encontra o seu próprio caminho no momento em que esse caminho começa realmente a abrir-se diante dela. Foi através da numerologia que percebi que precisava de partilhar aquilo que sei e não apenas numa conversa individual de pessoa para pessoa. Senti que precisava de o fazer de uma forma mais ampla, chegando a muitas pessoas. Por isso vejo este canal como um caminho e também como uma possibilidade de partilhar conhecimento. Cada vídeo será como um desses candeeiros iluminando uma pergunta difícil, uma dúvida ou uma parte do caminho que nem sempre é fácil de compreender. E pouco a pouco, todos estes candeeiros poderão formar uma biblioteca de informação criada também para te ajudar. Gostava de deixar uma biblioteca de perguntas, reflexões e conhecimentos a qual uma pessoa pudesse chegar quando sentisse que estava interiormente preparada. Lembro-me de uma vez ter dito, durante uma conversa, uma frase muito simples: quero transmitir os meus conhecimentos aos meus filhos quando eles estiverem preparados para os receber. E de forma inesperada, essa frase fez-me compreender algo muito importante. Não podemos obrigar alguém a compreender aquilo para o qual ainda não está preparado. Os meus filhos, neste momento, ainda não estão prontos para receber tudo aquilo que eu gostaria de lhes transmitir. E eu nem sequer sei se algum dia todos estarão preparados para isso. Mas espero sinceramente que esse momento chegue. O amadurecimento interior não pode ser apressado. Não se pode abrir uma porta quando a pessoa ainda nem sequer chegou até ela. E essa porta também não pode andar atrás da pessoa a tentar obrigá-la a entrar. Mas podemos garantir que essa porta exista. Podemos deixá-la ali pronta para que um dia, quando chegar o momento certo, um dos meus filhos, ou talvez todos eles, a possam abrir por si próprios. E sinto que este projeto poderá tornar-se precisamente isso. Muitas pessoas falam sobre transmitir conhecimento, mas quanto mais penso nisso, mais claramente compreendo que o conhecimento, por si só, ainda não transforma nada. Hoje existe tanta informação,
tantas opiniões diferentes, tantos livros, vídeos e filmes. E tudo isso pode ser encontrado em poucos segundos. Podemos ler milhares de livros, assistir a centenas de palestras, ver inúmeros filmes e decorar muitas definições. Mas isso ainda não significa que passemos a compreender a vida de uma forma mais profunda. Talvez o mais importante seja transmitir apenas aquilo que realmente tem valor e, acima de tudo, ajudar uma pessoa a olhar para a vida de uma forma um pouco diferente, a aprender a orientar-se neste enorme oceano de informação e a encontrar no meio de tudo precisamente aquilo de que realmente necessita. E eu gostava que os meus filhos aprendessem a reparar naquilo que antes lhes passava despercebido, que aprendessem a fazer perguntas capazes de transformar o seu mundo interior, de mudar a forma como olham para a vida e de reconhecer ligações onde antes viam apenas factos isolados. Quando uma pessoa aprende a olhar mais fundo, e com isso quero dizer também olhar para dentro de si própria, começa a conseguir encontrar respostas por si mesma, até respostas para perguntas que ainda não existem neste canal, que ainda não foram escritas em nenhum livro e que talvez nunca tenham aparecido em filme algum. Foi precisamente por isso que este projeto nasceu. Não nasceu para oferecer verdades prontas. Nasceu para explorarmos esta vida juntos. Eu não posso percorrer o caminho no lugar dos meus filhos. Também não tenho todas as respostas para todas as perguntas. Tal como uma criança continua a procurar, a investigar e a tentar compreender, talvez exatamente como tu, que estás agora à procura de respostas para as tuas próprias perguntas. É por isso que vou chamar lanterna a cada vídeo deste canal. Uma lanterna não ilumina todo o caminho de uma só vez, não mostra tudo, mas revela aquilo que está alguns passos à frente. Ajuda-te a ver o que pode estar para lá do ponto onde te encontras e ilumina os próximos passos que talvez decidas dar depois desse momento. E acredito que é assim que podemos aproximar-nos, pouco a pouco, de uma compreensão mais profunda da própria vida. Não através de uma única grande revelação, de um só livro ou de um encontro especial, mas passo a passo, lanterna após lanterna, pergunta após pergunta. E talvez seja assim que cada pessoa chega à verdade que procura. Penso muitas vezes que um dia, daqui a muitos anos, um dos meus filhos poderá abrir por acaso um destes vídeos. Talvez não seja o primeiro. Talvez também não seja o último, nem o mais popular. Talvez simplesmente ouça a minha voz, sorria e diga: agora percebo porque é que a mãe passou tantos anos a fazer isto. Não sei se quero necessariamente ser compreendida, quero apenas deixar esta informação, com a esperança de que um dia tudo isto possa ter tido algum sentido. Não espero que os meus filhos concordem com cada pensamento meu. Também não espero que aceitem todas as minhas ideias ou que sigam o meu caminho sem fazer perguntas. Para mim será suficiente se, um dia, conseguirem ver-me como realmente sou. Se ouvirem as minhas perguntas, perceberem a minha procura, reconhecerem as minhas dúvidas e talvez até partilharem a alegria das minhas descobertas, porque isto também é uma forma de herança e, por vezes, uma herança assim pode ser muito mais valiosa do que um conjunto de respostas prontas para todas as perguntas. Há algum tempo disse a mim mesma que queria cumprir o meu propósito. Sempre gostei muito desta palavra propósito. Para mim, ela está ligada às tarefas que a alma escolhe antes de chegar a este mundo. Aquilo que, de alguma forma, já traz consigo antes de começar esta vida. E o propósito não se mede pelo número de subscritores,
Não depende das visualizações e não precisa de reconhecimento. Mede-se de outra forma. Mede-se pela quantidade de luz que fica depois de cada lanterna e pelo número de pessoas que conseguem encontrar através dela uma resposta para aquilo que procuravam. Foi por isso que a imagem da lanterna se tornou tão próxima de mim. Não apenas por ser uma palavra bonita ou por a própria imagem ser bonita. Tornou-se importante porque representa exatamente aquilo que eu gostaria de deixar depois de mim. Não quero deixar um monumento, um nome famoso ou provas de que tinha razão. Quero deixar um caminho, uma estrada onde, um dia, alguém possa encontrar um pouco mais de luz. E se, daqui a muitos anos, alguém disser: Eu não sabia para onde ir, mas um destes candeeiros ajudou-me a dar o passo seguinte. Então vou sentir que toda esta caminhada valeu a pena. Se o candeeiro de hoje te ajudar a ver pelo menos um pequeno pedaço do teu próprio caminho, então muito em breve poderemos acender juntos o próximo. Às vezes perguntam-me por que algumas pessoas começam a procurar respostas, enquanto outras continuam a viver como se não precisassem delas. E sabes, eu acho que aqui não existe uma resposta certa ou errada. Também não acredito que exista uma escolha certa e uma escolha errada, porque cada pessoa percorre o seu próprio caminho. Há quem adore viajar e há quem prefira viver toda a vida na mesma cidade. Há pessoas que leem 50 livros por ano. 50 livros é muito. E há outras que não abrem um único livro e, mesmo assim, sentem-se perfeitamente felizes. A verdade é que a vida não nos obriga a escolher um único caminho. Ela deixa essa escolha nas nossas mãos. E o mesmo acontece com o desenvolvimento interior. Ninguém é obrigado a explorar a própria alma. Ninguém é obrigado a interessar-se por psicologia, filosofia, símbolos, pelas leis da vida ou pelas leis do universo. É perfeitamente possível viver uma vida bonita e plena sem nunca se perguntar qual é o sentido da existência. E isso também é uma escolha. Mas há pessoas dentro das quais, a certa altura, nasce uma sensação silenciosa e profunda. As respostas habituais deixam de ser suficientes. O que os outros dizem também já não chega. Essas pessoas começam a perceber que, por detrás dos acontecimentos do dia a dia, pode existir algo mais. E é aí que começa a investigação. Isso nem sempre acontece porque alguém lhes disse: tens de evoluir ou tens de fazer alguma coisa. Também não acontece apenas porque isso parece ser o correto. Muitas vezes nasce simplesmente de um desejo natural de compreender mais. Eu costumo comparar isto com uma caminhada por uma estrada desconhecida. Volto muitas vezes à imagem da estrada. Não sei bem porquê, mas esta imagem é-me muito próxima e faz-me sentir confortável. Então, imaginemos que começamos a caminhar. Pouco a pouco vamos percebendo que a estrada é muito mais longa do que parecia no início. Pelo caminho, podemos encontrar pessoas, podemos cruzar-nos com animais, podemos viver situações inesperadas. E no fim, essa estrada pode parecer-nos completamente diferente daquilo que imaginávamos quando demos o primeiro passo. E há uma coisa muito importante: ninguém tem o direito de obrigar outra pessoa a seguir o seu caminho. Por isso, o verdadeiro desenvolvimento não pode ser imposto. Ele começa sempre com um consentimento interior. Começa naquele momento em que as respostas que já temos deixam de conseguir responder a todas as perguntas. E, às vezes, começa com uma frase muito simples: tenho curiosidade. É precisamente essa curiosidade que se transforma no primeiro passo no caminho da compreensão. Por isso, neste canal, eu não te vou dizer tens de acreditar em mim, porque isto é assim e não pode ser de outra forma. Eu nem sequer vou tentar convencer-te a aceitar a minha forma de ver as coisas. Estou completamente aberta
a que escrevas nos comentários sobre as tuas perguntas, as tuas dúvidas ou até sobre aquilo em que não concordas comigo. Também não vou dizer que este é o único caminho possível ou que apenas o meu caminho está certo. Não. Aquilo que vou tentar fazer é acender mais um candeeiro, responder a mais uma pergunta e olhar para ela a partir de diferentes perspectivas, histórica, filosófica e também através da própria experiência humana. A liberdade de escolha é uma das características mais extraordinárias do ser humano. O próprio Deus deu-nos essa liberdade. Podemos escolher o nosso caminho. Podemos escolher a forma como queremos viver a nossa vida. E é precisamente essa possibilidade de escolha que torna a nossa vida verdadeira. Há ainda algo importante que gostaria de te dizer: faz tudo ao teu ritmo. Sem pressa, não te forces, não te empurres para a frente antes de sentires que chegou realmente o momento de dar o passo seguinte. E antes de nos despedirmos, quero deixar-te uma reflexão. Não tentes encontrar hoje todas as respostas para todas as tuas perguntas. Não tenhas pressa em mudar alguma coisa. Neste momento, talvez ainda não tenhas uma visão completa de tudo aquilo que está a acontecer. Também não tentes compreender de imediato tudo o que falamos hoje. Por vezes basta apenas uma pergunta que permanece contigo depois desta conversa. Deixa viver tranquilamente dentro de ti. Não há presses. As descobertas mais importantes raramente surgem no momento em que procuramos uma resposta com demasiada insistência. Muitas vezes, a resposta começa a nascer quando passamos a observar a nossa própria vida com mais atenção. Talvez já amanhã repares em algo que antes te passava despercebido. Experimenta também repetir várias vezes uma das perguntas que surgiram hoje. Quando a repetires, poderás sentir que ela começa a revelar um significado completamente diferente. Ou então, faz a ti próprio uma pergunta que nunca fizeste antes, ou uma pergunta que normalmente nem sequer te passaria pela cabeça. Inventa, simplesmente inventa uma pergunta. É assim que começa uma verdadeira investigação. Uma investigação que não se apoia apenas nas respostas dos outros, mas também na tua própria experiência. E se, depois da nossa conversa, conseguires parar durante alguns minutos no meio da agitação habitual e falar contigo com sinceridade, então esta conversa já terá valido a pena. Quero pedir-te apenas uma coisa: cuida da tua curiosidade. Continua a fazer perguntas. Nunca tenhas medo de procurar, porque é precisamente essa procura que te faz sentir verdadeiramente vivo.